Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conversando sobre Gestão. Como vocês sabem, o nosso programa tem como objetivo levar assuntos que são de interesse dessa função tão difícil, tão complicada, mas ao mesmo tempo tão importante dentro das empresas, que é a função do gestor. Como eu sempre digo, o gestor é aquele recheio do sanduíche, pressionado de cima pela diretoria da empresa, que quer resultados, e pressionado por baixo pelos seus colaboradores, que querem aumento de salário, querem mais benefícios, querem ser reconhecidos, né, pelos resultados que produzem. Então, a função de gestor é uma função bastante complicada e exercer essa função exige uma experiência muito grande e também uma percepção bastante apurada. O nosso assunto de hoje, nós vamos falar especificamente de um gestor, que é o gestor comercial. Existe uma dúvida se o gestor comercial é um gestor que, pelo tipo de trabalho e pelo tipo de mão de obra com as quais ele lida, se ele tem uma atuação diferenciada em relação aos demais gestores da empresa. Será que o gestor comercial ele precisa de conhecimentos muito específicos? Será que ele precisa de algumas habilidades muito específicas? Como é o trabalho do gestor comercial? Qual é o perfil, né, desse gestor comercial? O que é necessário para que ele exerça bem essa função? Então, para isso nós convidamos aqui um gestor comercial, para que ele fale um pouquinho da sua experiência, de como é o seu trabalho e de como é o seu relacionamento com os seus subordinados. O nosso convidado, Eli Rocha Soares, que é gerente comercial da IT Works, é uma empresa de tecnologia e integradora com foco em inteligência fiscal. Uma coisa meio complicada, aparentemente, mas parece que é mais simples e ele vai nos dar uma explicada. Ele é gestor de 3 unidades, ele tem, junto com ele, 12 vendedores e 3 assistentes comerciais. Portanto, é uma pessoa que tem bastante experiência, não é, Eli? E é isso que a gente vai explorar um pouquinho. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eli, para localizar bem a sua atuação, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a sua empresa, a IT Works, e o que é uma tecnologia integradora com foco em inteligência fiscal. O que significa isso? Olá, Gaspareto. Obrigado por me escutar um pouco, né? Contar um pouco do que eu faço, um pouco desse trabalho que hoje é importante para qualquer organização, que é a gestão comercial. Perfeito. Falar um pouco da IT Works. A IT Works é uma empresa de tecnologia com foco em inteligência fiscal, com uma integradora. Isso quer dizer o quê? Hoje, com essa nova demanda do governo sobre as obrigatoriedades fiscais dentro das organizações, isso de todos os portes, tanto das pequenas, médias e grandes empresas, hoje o empresário ele tem que estar tão preocupado das suas obrigações com o governo, não só com o seu lucro, com a sua apuração, com os seus colaboradores. A IT Works veio para suprir essa necessidade, que é integrar a parte da gestão e a parte da parte fiscal dentro de uma organização, até mesmo para os seus contadores, que às vezes são terceirizados e não estão dentro da organização. Usando a tecnologia para gerenciar documentos fiscais eletrônicos, notas de entrada, que hoje o governo exige que seja um XML, um documento fiscal eletrônico, um arquivo da nota fiscal paulista ou da CAD 52, e com isso a gente consegue até entregar uma apuração que é uma terceirização do SPED do governo para o empresário. Quer dizer, hoje a gestão de impostos é uma coisa tão complicada. Sim. Que precisa ter algo que descomplique. É isso que vocês fazem, então. Vocês descomplicam essa gestão. Exatamente. Fiscal, digamos assim, né? Porque hoje o governo ele tem no padrão do SPED, tanto o SPED contribuições, que é o FD contribuições, o SPED fiscal, que é o estadual, ele tem 3 pilares, que é o cadastro de produto do cliente, a revisão tributária, a gestão desse documento fiscal eletrônico e a efetiva apuração desses impostos. Entendi. Que hoje, na mão do contador, dependendo do cliente, ele acaba atrapalhando. Tá? Me diga uma coisa, falando especificamente agora da sua atuação como gerente comercial, né? O que é que faz efetivamente um gerente comercial dentro de uma empresa? Quais são as principais responsabilidades do gerente comercial? Ele é um gerente diferenciado de outros gerentes? Hoje mudou muito. Perto de alguns anos atrás, que o gerente comercial ele é efetivamente só em resultado de venda, né? Então, hoje ele tem que ser muito mais do que um gerenciador de resultados.
ele tem que pensar também na organização num todo, principalmente para atender a demanda dos seus clientes, a qualidade do seu serviço prestado, quando a gente lida mais com o serviço mesmo, prestação de serviço e não com o produto acabado, e a qualidade dos seus colaboradores na entrega desse resultado. Então ele tem que ser um pouco especialista, conhecer um pouco de pessoas, tem que conhecer um pouco do que a empresa efetivamente faz e também conhecer um pouco da rotina de outros departamentos. Uhum. Na verdade, é uma atuação integrada. Tem que ser então, integrado, atuação... exatamente. Para que hoje, no momento que a economia vive, no momento que as empresas vivem, isso tem que estar muito bem alinhado. Entendi. Porque o gerente comercial, antigamente, ele era visto como o gerente de vendas, né? Ele até era chamado de gerente de vendas. Ainda hoje, acho que é um pouco. Sim, ainda tem. E dava a impressão, assim, que ele mesmo se sentia um pouco... diferenciado dos outros gerentes, quer dizer, ele colocava uma espécie de uma barreira, porque afinal ele era a pessoa que trazia os recursos para dentro da empresa. E hoje, então, isso está mudando, esse tipo de atuação está mudando. Muito, porque hoje, até nas principais reuniões das corporações, o gestor comercial em si, ele está muito mais integrado. Ele faz parte, ele é um das balizas da empresa, até mesmo na sua gestão da sua entrega, sua capacidade produtiva. Então, o gerente comercial ele tem que estar muito integrado com as outras áreas, para que o financeiro não fure, para que a produção não tenha o gargalo na produção, até mesmo atrapalhe no processo produtivo, na gestão da logística da entrega, porque o cliente da demanda final hoje, ele trabalha com um tempo curto dos seus produtos no ponto de venda, então isso o gerente comercial ele tem que estar muito dentro. E o gerente comercial hoje, ele mudou um pouco a sua estratégia, ele não pode estar muito dentro da empresa, ele está próximo dos seus colaboradores e na rua, entendendo a demanda do cliente, então ele tem que ser muito mais dinâmico. Tá certo. Agora, nesse trabalho assim, que ele faz dentro da empresa, como você falou, me parece ser um trabalho de cobrança, né? Cobra da produção para ver, cobra. Ele não se coloca num papel meio antipático, assim, perante os outros gestores? Ele é um pouco antipático, porque ele tem que enxergar na produção a sua capacidade produtiva de entrega e também tem que alinhar com os seus clientes finais. Então, na empresa, o gestor comercial ele acaba sendo, às vezes, um cara chato, um cara que cobra muito, que está muito preocupado. Mas é o papel dele. Ele tem que fazer esse papel porque o cliente final, ele espera da empresa que ele está sendo contratada a prestação de serviço de qualidade, a entrega do produto de qualidade dentro do prazo. Quer dizer, ele seria dentro da empresa uma espécie do representante do cliente, digamos assim, né? Perfeitamente. Como se o cliente estivesse ali dentro. Como o cliente não pode estar ali dentro, ele é que faz esse papel de cobrança e tudo mais. Exatamente. Né? Agora, me diga uma coisa, o pessoal de vendas, os vendedores, eles são pessoas assim um pouco, me parece, difíceis de serem administradas. Eu quero dizer assim, cada um atua de uma maneira meio independente, não é? É difícil gerenciar uma equipe de vendas assim, principalmente quando é uma equipe de vendedores experientes, aqueles vendedores, aquelas raposas velhas, né? É muito complicado gerenciar essa equipe de vendas, não? Para quem está começando é um pouco, porque até ganhar a confiança desses vendedores, ganhar a confiança desses representantes que estão na rua, que conhecem muito mais da empresa, é muito mais difícil. A partir do momento que ele consegue a confiança e mostrar que para o representante, para o vendedor, para esse executivo de contas, o papel dele é um papel fundamental para que o trabalho dele complete, aí sim ele ganha confiança, ele tem ele como braço. Mas literalmente um vendedor hoje, pela oportunidade que eles têm de ganho, de salário ou de qualquer tipo de rendimento, ele se torna um autossuficiente. E quando você tem um vendedor autossuficiente, com certeza você vai ter um vendedor comprometido, um vendedor que está trabalhando em prol da empresa. E aí, assim, quando você ganha a confiança dele, é muito mais fácil. Mas vendedor, sim, ele é bastante difícil de ser administrado. E aí entra a dificuldade de gerenciar, exatamente. Né? Aí é a parte de lidar com pessoas. Com pessoas, exatamente. Né? É entender o perfil dele, porque cada vendedor tem um perfil, cada vendedor tem uma forma de atuação. Então, é importante ele entender essas pessoas e sempre estar lado a lado. Mostrar que ele é um braço dentro da corporação para ajudar ele no negócio, para ajudar ele a atingir os seus objetivos, suas metas. E é difícil um vendedor trabalhar em equipe, porque é uma equipe de vendas, né? Sim. Mas eu digo assim, não existe uma disputa interna no sentido de
tentar pegar o cliente do outro, sabe? Esse tipo de coisa assim, não acontece dentro? Acontecer, acontece. A gente não pode negar porque o vendedor ele é instinto de resultado. Então, se eu tenho oportunidade, ele vai atrás. O papel do gestor é administrar isso da melhor forma possível. E isso também usar a tecnologia, usar os meios de gestão que tem disponíveis para fechar essa informação. Ou por área, ou por leads, ou por CRM, que hoje é o meio mais eficaz de gerenciar os seus contatos. CRM é o... É o sistema de gestão de relacionamento com o cliente do vendedor, exatamente. Então isso é importante, o gestor ter esse CRM e os vendedores estão dentro dele fazendo essa gestão. Senão não tem condições de ele administrar essa carteira ou administrar o vendedor. Entendi, quer dizer, não é um trabalho muito simples, porque antigamente me parece assim, o gerente de vendas era um vendedor, né? Sim. Aliás, uma pergunta que eu queria te fazer, para ser gerente comercial hoje, é preciso ter sido vendedor? Eu quero dizer o seguinte, os vendedores respeitam mais um gestor que foi vendedor do que um gestor que não foi vendedor, mas que conhece os princípios de gestão e essa coisa toda? Como é que você vê? Falamos estrategicamente, o vendedor, o gestor comercial, o gerente, o supervisor, que veio da parte de baixo, foi vendedor, teve lá, conheceu um pouco do trabalho do vendedor e galgou dentro da empresa uma oportunidade, com certeza ele vai ser muito mais respeitado, ele ganha muito mais a confiança do seu subordinado, do seu colaborador. Já aquele que, por motivo até mesmo técnico, por exemplo, você trabalha numa indústria química, que o gerente comercial tem que ser o gerente técnico, porque vai trabalhar com produtos muito mais detalhistas, e esse demora um pouco mais de tempo para ganhar essa confiança. Mas, e sim, isso é cultural. A gente está falando de cultura do vendedor, ele respeita muito mais aquele que galgou, porque ele vai enxergar, na hora de fazer a gestão dele, uma forma da rua, como ele trabalhou, como ele trabalha, as dificuldades dele. Então, ele consegue administrar isso melhor. Entendi. Antigamente, um gerente de vendas chegava a gerente de vendas porque tinha sido um bom vendedor. Sim. E muitas vezes tinha um problema, né? O problema qual era? Você tinha um excelente vendedor, mas que ele não tinha nenhum cacuete de gestor, né? Nenhuma preparação. Então, quando ele chegava lá, você ganhava um mau gerente de vendas, né? E perdia um bom vendedor. Você percebe que isso está mudando? Hoje você percebe que há uma preocupação de preparar gerencialmente, em termos de gestão, esse novo gerente comercial? Sim, as empresas estão muito preocupadas, porque quando você tem um bom vendedor que traz resultado e ele tem a oportunidade de subir na sua carreira, as empresas estão preocupadas em formar ele em ser um bom gestor e deixar alguém no seu lugar, que ele forme alguém para suprir aquela necessidade que vai ser aberta. Então as empresas estão sim preocupadas e isso é muito importante para o setor. Muito importante para o departamento comercial, que assim a gente vamos ter profissionais, tanto da base, vendedores, colaboradores com mais preparo, né, que vão para a rua, vão administrar os clientes com mais preparo, como gestores também que vão ter uma qualidade muito melhor de gerenciar sua carteira, gerenciar seus clientes e seus colaboradores. E me diz uma coisa, eu acho que tem muito vendedor que ele não quer ser gerente, né? Ele quer ser vendedor, porque me parece que ele vai ter, primeiro, mais liberdade de atuação, né? Depois vai fazer aquilo que realmente ele quer fazer, que é vender. Aí o gerente, às vezes até vende, mas a questão dele... É comum acontecer isso também, de um vendedor que tem a chance de crescer na função e não quer ser o gerente, por exemplo? Tem muito. Porque... às vezes você tem um bom vendedor que ele gosta do que ele faz. Isso é quando ele tem paixão pelo que ele faz. Então ele prefere atuar com a paixão na venda, de atender bem o seu cliente, atender bem a sua carteira, às vezes até por amizade que já tem pelos seus clientes, do que sendo gerente e deixar isso, perder esse contato. Então tem muitos vendedores que deixam de ter uma oportunidade maior para continuar fazendo o que faz e ser muito bem remunerados pela paixão do que faz. Isso acontece muito. Acontece, né? Quais são as habilidades que são necessárias para ser um gestor comercial, gerente comercial? Assim, alguns itens que são mais importantes, né, para o trabalho do gestor, que ele deveria desenvolver, quem pretende chegar a essa área de gestão de comercial, o que ele deveria aprender ou desenvolver se ele já tem? A habilidade principal, além de ser comunicação, que a gente lida com pessoas, né? Conhecer um pouco mais o ser humano,
ter a habilidade e a percepção de sentir o que o seu colaborador está vivendo. Isso é importante até mesmo para extrair o máximo dele. Ter um profissional bem qualificado na parte de informação, ele tem que estar se buscando informação, tem que estar preparado, ele tem que estar dentro do mercado, principalmente no que atua, então estuda principalmente. Tá? Habilidade de jogo de cintura, porque você lida com uma diretoria que pressiona a todo momento, quer resultado, quer números, né? A empresa vive de resultados. Você tem o colaborador que ele dá o resultado, mas ele, contrapartida, ele também quer um ganho melhor, ele quer condições de trabalhos melhores, então ele tem que ter um bom jogo de cintura, tem essa habilidade de lidar com as situações, muito forte. Além disso, ele tem que ser além de ser bom comunicativo, ele tem que ter a percepção e a autonomia de tomar decisões em prol da organização. Então, às vezes, você deixa de ser um gestor e passa a ser uma visão mesmo de sócio para ver se aquela operação ela é vantajosa ou não para dentro da corporação. Então, às vezes o não ele é importante, até mesmo para conter a ansiedade do vendedor. Ele tem que ter esse controle mesmo de ansiedade, tem que ter uma paciência, paz de espírito e tem que ter a perseverança do resultado. Isso acho que é o principal do gestor. Correr atrás. Muito. Que é o primeiro a ser cobrado e o último a ser lembrado. Porque normalmente eles têm cota de vendas, não é o vendedor? Então ele tem que, pelo menos, atingir aquela cota para ter um problema de ganho maior, esse tipo de coisa. É assim que funciona assim também? Funciona. E o gestor também ele é comissionado, ele tem seus ganhos baseados no resultado. Então, o gestor ele se preocupa com isso, sobre o seu resultado com as vendas, final. Né? Exatamente. Nós temos aí no mercado, surgindo nas empresas, a chamada geração Y, né? É esse pessoal que tem entre 20 e 30 anos, é um pessoal que tem algumas características próprias, que é a ansiedade pelo resultado, não muito respeito pela autoridade só, pelo cargo, né? Essa juventude, essa geração Y, está chegando na empresa. Então, nós devemos ter muitos vendedores que são da geração Y, mas que são supervisionados, gerenciados por um gestor que, às vezes, não é o seu caso, né? Mas é da geração anterior, geração X, né? Como é que se consegue juntar essas duas coisas? Quero dizer assim, a experiência da geração X, né, que é o gestor, com a juventude, a ansiedade e a vontade da geração Y. Como é que se faz essa junção? Essa mistura, assim, né? Para que dê certo para os dois, né? Porque os dois estão envolvidos nisso. Nessa parte, o importante é esse gestor que vem da sua experiência, às vezes de muitos anos, e com a visão do mercado, e pega um jovem que ele tudo para ele é muito mais rápido, muito mais dinâmico, é onde você pegar esse choque e tentar administrar da melhor forma. Isso parte do gestor. Então, o gestor tem que estar se atualizando das novas tecnologias, se atualizando do mercado, entendendo como é que essa geração está, porque é muito mais prazeroso para o gestor se ele conseguir administrar essa nova geração e mostrar para ele o caminho correto. Aí é o papel do pai mesmo, né? Ser um pai para esse profissional dentro da empresa, que a gente chama de apadrinhamento dentro dela, que consegue transformar esse novo profissional com essa dinâmica muito mais rápida, com a sabedoria e a paciência dos gestores mais antigos, que é onde alcançou o resultado. Então, o profissional ele tem que estar sempre buscando mais informações. E da contrapartida da geração Y, ela tem que entender que não é hierarquia ou respeito sobre a história, mas sim o conhecimento que ele pode ter e aprender com esse profissional, que isso não tem preço. A experiência não se aprende na escola, né? Então, o papel desse novo profissional que está entrando no mercado agora, que quer buscar uma gestão comercial, até mesmo uma supervisão inicial para entender um pouco desse mercado, entender um pouco da profissão mesmo, que hoje que eu falo que vendedor antigamente era a última saída para um profissional. O cara não deu certo. Não deu para lugar nenhum. Ele pegou uma pasta e foi para vendas. Hoje não. O vendedor ele é um profissional tão importante dentro da corporação que ele também tem que ser visto com muito carinho. E ele também tem que se preparar com muito carinho.
Ele não pode só dizer que eu não tenho uma opção e vou trabalhar na área comercial, não. Ele tem que se preparar. E com certeza, ele se preparando, pegando esse conhecimento desses profissionais mais antigos e agregando com a paciência, com a perseverança do mercado hoje, ele consegue um bom resultado lá na frente. Entendi. Quer dizer, hoje o vendedor é um profissional também. Porque antigamente, como você falou, é assim um quebra-galho, né? Olha, ele não deu certo em lugar nenhum. Ah, põe ele para vender, né? Isso. Quem sabe vai. Hoje não é assim, hoje né? Não é assim. Porque o mercado, inclusive, ele está ficando mais sofisticado, o cliente mais exigente. Quer dizer, o cliente não aceita um vendedor que chega lá e só tem a postura do vendedor, sim, né? Que quer vender simplesmente. Aliás, me parece que hoje o vendedor não é aquele camarada que só quer vender, ele quer satisfazer uma necessidade do cliente, na verdade, muito mais do que só vender o produto, né? Agora, você falou dos pontos, das coisas boas que devem acontecer e tudo mais. Mas vamos falar dos erros que o gerente comercial pode cometer, né? Os principais erros que um gerente comercial pode cometer, para a gente poder até evitar isso, né? Sim. Quais são esses principais erros? O principal erro do gerente comercial, primeiro, ele não entender o que ele faz. Qual é o papel dele? Né? Eu falo que o gerente comercial, ele tem que, para o seu colaborador, ele tem que ser um braço de apoio, não ser só um guarda-chuva. Então, esse é um ponto principal que é os erros da maioria do gerente comercial. Porque ele galgou um cargo na empresa, ele acaba se distanciando das pessoas. Isso é um erro fatal, que acaba com ele, acaba com a profissão dele, acaba até mesmo com a carreira dele numa empresa, que ele conseguiu, às vezes, muito custo. Esse é um dos principais erros. O segundo maior principal erro eu acho que é a visão maior sem entender a sua realidade. É colocar uma meta para o vendedor, até mesmo um objetivo para o vendedor, sem entender a real situação dele. Conhecer o seu trabalho, até mesmo até onde ele pode ir. Exatamente. Isso também é um erro clássico da gestão comercial. É um erro clássico que deve ser muito bem tratado. Tá? E outro erro é o gerente comercial, ele abraçar uma causa sem saber o que ele está fazendo. E isso também acaba, tanto com a carreira dele, até mesmo com toda uma estrutura comercial que foi montada. Você falou uma coisa interessante, né, que é o estabelecimento de metas. Isso. Eu acho que não é só para o gestor comercial, mas qualquer gestor. Quando vai estabelecer uma meta, ele tem que conhecer bem o trabalho, né, o mercado e tudo mais, e a pessoa, se ela pode ou não atingir aquela meta. Porque eu acho que aí tem os dois lados, né? Tem aquela meta muito elevada, que desmotiva as pessoas, né? Porque você olha e fala, não, eu nunca vou conseguir chegar lá, perfeito, não adianta nem tentar. Então, acho que já desmotiva. Ou o contrário também é verdadeiro, porque quando a meta é muito pequena, muito fácil, né? Ele olha e fala, isso aí eu faço brincando, com o pé nas costas, né? E ele não se esforça muito para atingir, às vezes acaba não atingindo também. Então, eu acho que aí realmente o trabalho E em vendas isso é fundamental, porque a meta de vendas é o grande objetivo do vendedor, do gerente, da empresa, né? Sim. Porque através disso é que... Agora, me diz uma coisa, a tecnologia, essas novas tecnologias que surgiram aí, isso tem ajudado o trabalho do vendedor? Em que sentido? Lógico que tem ajudado, né? Mas em que sentido isso ajuda o vendedor? Hoje, as novas tecnologias para a gestão comercial, não só para o vendedor, é a necessidade de administrar melhor a sua carteira, ou melhor o seu potencial de trabalho. Quando você tem hoje um CRM, que ele pode a qualquer lugar acessar do celular, acessar do notebook, acessar de uma lan house e administrar a sua carteira, você tem um vendedor mais plugado, um vendedor entendendo a sua real necessidade. E ali ele consegue administrar sua carteira até mesmo para ser um bom agricultor. Hoje eu brinco muito que a venda, ela antigamente era por espasmos. Então o vendedor prospectava muito, vendia, depois parava para prospectar de novo. Hoje ele tem que trabalhar como um bom agricultor, com o CRM, com a tecnologia, ele consegue ter o maior volume de negócios por muito mais tempo trabalhado. Então ele consegue identificar muito melhor as necessidades dos seus clientes. Então o CRM ele vem para ajudar, ele tem que ser muito... As empresas têm que adotar isso como filosofia e nem todas adotam. Ainda está na planilha Excel, no caderno, na pastinha. Tem vendedor que ainda vai no papelzinho. No papelzinho, no talonário. Sei. Hoje você tem Palm, você tem tablet que o vendedor pode ter isso na mão já com um portfólio digital, com uma planilha ali digital de seus resultados, até com o estoque de produto acabado que ele tenha. Então, isso é importante para que ele possa fazer essa gestão. Então, esse é o principal papel do gerente comercial, é buscar essas novas tecnologias
e colocar em prol do seu profissional para trabalhar. Entendi. Só lembrando, o CRM é aquele sistema de administração do cliente. Do né? cliente, exatamente. Então, por exemplo, o vendedor está na sala de espera do cliente, ele tem um tablet, ele acessa ali o CRM, Sim. ele tem toda a informação do cliente, quanto comprou, é isso? Quanto comprou, o que ele comprou, o que foi levado, qual foi a última compra, o que foi administrado, então ele pode fazer isso muito bem. Isso ainda muito mais, ele pode enxergar se o cliente está um cliente ativo, esse cliente inativo, se ele tem a possibilidade de gerenciar novos negócios para esse cliente, então o CRM ele ajuda muito para isso. Entendi. Quer dizer, hoje o vendedor então tem que ser uma pessoa que tenha um conhecimento de como usar essa tecnologia. Sim. Quer dizer, o vendedor está se transformando realmente num profissional. Né? E ele tem que se transformar em um profissional. O mercado exige isso dele hoje. Isso é importante. E com isso também o seu gestor, o gerente, tem que também ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro a mostrar que é uma tecnologia que veio para ajudar, o profissional precisa e a gestão dele é muito mais assertiva para isso. Então hoje não tem mais um lugar muito para aquele vendedor de antigamente. Eu vou lá na conversa, no bate-papo e vendo. Não é assim só. Quer dizer, hoje tem que conhecer mais o cliente, a necessidade dele, o produto que ele tem, por que ele precisa. Hoje a coisa é mais complicada. Muito mais porque os próprios compradores das empresas estão se preparando muito para atender esses vendedores. Tá certo. Então o mercado também está nessa movimentação. Está exigindo mais, né? Exatamente. Se o mercado exige mais, a gente tem que atender o mercado nessa... Verdade. Em resumo, não é fácil ser um gestor comercial. Não. Não. Mas ele não é diferente dos outros. Quer dizer, a única coisa que muda é que o gestor financeiro tem que conhecer finanças, o vendedor, vendas, mas eu digo assim, a gestão é a mesma. Ele não é tão diferenciado assim dos demais gestores da empresa. Ele não é tão diferenciado e ele não pode ser isso. Ele tem que ser tratado como um igual dentro de uma corporação. Tá. Simplesmente ele tem as suas habilidades e as suas visões dentro de um departamento que ele conhece muito bem, que é o departamento comercial, diferentemente do gestor de RH, que tem que conhecer muito bem a sua área, a mesma coisa o finanças, a mesma coisa o gerente de produção. Tá, então é da mesma forma. Ok. Bom, Eli, estamos chegando ao final do nosso tempo aqui. Já acabou. Já acabou, já terminamos, o papo estava bom, mas a gente pode voltar outro dia para conversar, continuar conversando, porque o assunto é muito interessante, né? Eli, se você quiser deixar alguma mensagem, talvez alguma forma de contato para, enfim, fique à vontade. A mensagem que eu deixo para os seus telespectadores é que a profissão comercial é uma profissão maravilhosa. Quem gosta de trabalhar com a área comercial tem que trabalhar com paixão, lidar com pessoas. Então o que eu deixo para esses seus telespectadores amem o que façam. Se gostem de trabalhar na comercial, façam com paixão, que ele dá muito resultado. Né? Eu estou à disposição até mesmo para tirar dúvidas. O meu e-mail é eli.soares@itworks.com.br. O site é www.itworks.com.br e estou inteiramente à disposição para tirar qualquer dúvida. Ok. Muito obrigado, viu, Eli, pela sua presença, pela sua disposição e pelas suas informações. Muito obrigado. Bem, nós estamos então encerrando mais um programa Conversando sobre Gestão. Eu quero agradecer a atenção de vocês, a participação, a assistência, e eu espero que o programa de hoje tenha trazido informações interessantes, não só para o trabalho do gestor comercial, mas para o trabalho do gestor de maneira geral, porque na verdade se confundem. Agradeço muito e espero contar com vocês no nosso próximo programa para continuarmos conversando sobre gestão. Muito obrigado.